Meus queridos, o tema central que nós estamos estudando é o grande conflito. Mas nesse período da história da humanidade, a humanidade passou por vários conflitos, por várias rebeliões, por várias guerras, por vários momentos de pontos de tensão. Depois da criação da ONU, ali entre 1948 e 49, mais de 200 guerras houveram no mundo. Antes, também houveram muitas guerras que impactaram o mundo. Uma das rebeliões que impactaram o mundo foi exatamente a rebelião Taiping, que foi exatamente na China. Essa rebelião, ela também conhecida como Guerra Civil Taiping, ou Revolução Taiping, foi uma grande rebelião e guerra civil travada na China, exatamente na dinastia Qing, liderada pelos Manchus e o Reino Celestial Taiping, liderado por um subgrupo de Han's e Hakkais, de 1850 a 1864. Embora, após a queda do Taiping, o último exército rebelde não tinha sido exterminado até agosto de 1871, depois de travar uma guerra civil intensa, e a mais sangrenta, talvez a gente pode afirmar, que foi a guerra civil mais sangrenta da história mundial. Só para vocês terem uma ideia, mais de 20 milhões de mortos. Ou seja, essa guerra civil, ela esteve no mesmo patamar, em número de perdas praticamente igual à Primeira Guerra Mundial. Embora um grande preço, a história da humanidade, ou mesmo a China pagou na sua estrutura fiscal, na sua estrutura política. Historicizando um pouco desse conflito, a revolta foi comandada por Hong Xiuquan, da etnia Hakka. Ele se autoproclamava irmão de Jesus Cristo, junto a outros líderes que eram vistos como xamã ou mesmo médios, alegadamente eles alegavam que estavam recebendo comunicação de divindades cristãs em possessão espiritual. Seus objetivos eram religiosos, nacionalistas e políticos por natureza. Hong Kong procurou a conversão do povo Han, a versão sincrética do cristianismo Taiping, para derrubar essa dinastia Qing e realizar uma transformação do Estado. Em vez de suplantar a classe dominante, os Taiping estabeleceram o Reino Celestial como Estado de oposição localizado em Tianjin e ganharam o controle de uma região significativa ao sul da China, eventualmente expandindo até comandar uma base populacional de quase 30 milhões de pessoas. Então é meio que um movimento que a gente poderia classificar como messiânico que houve ali na China, na tentativa de suplantar o governo chinês. Por mais de uma década, os exércitos Taiping ocuparam e lutaram em grande parte do Vale Médio e do Vale Inferior de Yangtze, acabando por evoluir por uma guerra civil total. Foi a maior guerra da China desde a transição Ming-Qing, envolvendo a maior parte do centro e do sul da China. É classificada como uma guerra mais sangrenta da história da humanidade quando nós estudamos a questão de guerra civil, e a maior do século XIX. Em termos de morte, a guerra civil comparável, como eu disse anteriormente, só era comparável que a Primeira Guerra Mundial. Ela afetou mais de 16 províncias da China, destruiu cerca de 600 cidades e, além de mortes diretas, causou, como afirmado, mais de 30 milhões de pessoas fugiram para outras regiões, constatadas para assentamentos estrangeiros ou para partes da China. A guerra foi caracterizada por uma brutalidade extrema de ambos os lados, e soldados Taiping realizaram massacres generalizados de Manchus, a maioria étnica do grupo governante, Casa Imperial Aixin Jioro. Enquanto isso, o governo Qing também se envolveu em massacres, principalmente contra a população civil da capital Taiping. E nesse sentido, essa guerra ela foi cruel. Praticamente foi a pior guerra do século XIX. Tiveram muitas outras guerras no século XIX e anteriormente, mas essa guerra ela foi emblemática. Eu pergunto para você, do que vale o ser humano construir guerra e mais guerra, conflito e mais conflito, para resolver determinadas coisas que talvez só vai beneficiar um grupo pequeno de pessoas.
que essa guerra pode nos ensinar que a gente não pode usar o nome de Cristo, que a gente não deve usar o cristianismo para alcançar o poder. O cristianismo é libertação, o cristianismo é esperança, o cristianismo é amor, o cristianismo não é guerra. Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Grande satisfação, grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Neste momento nós temos a oportunidade de estudar e compartilhar esse estudo maravilhoso. Esse trimestre estamos estudando sobre a questão do grande conflito. E o estudo de hoje, a lição número 8, traz como título Luz do Santuário. O santuário é um dos assuntos mais importantes, mais empolgantes e relevantes das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O estudo do santuário aparece com grande abrangência e com grande relevância. E o texto para memorizar é exatamente um livro do Novo Testamento que enfatiza de forma extraordinária o verdadeiro significado do santuário celestial. E no capítulo 8, versículo 1 do livro de Hebreus diz o seguinte: vem comigo na leitura. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Estudar o santuário significa muito para nós compreendermos a história da salvação, o ministério intercessório de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo feito na salvação. O santuário é a própria história da salvação, estudada, observada e analisada à luz de todos os rituais que aconteciam, para que nós possamos entender o significado e para que esse significado não se torne vazio na história e no contexto da humanidade. Desde os escritos do Antigo Testamento, a Bíblia ensina da existência de um santuário real lá no céu. E meus queridos, é interessante que no Salmo capítulo 11, versículo 4, nos traz uma referência sobre isso. Eu gostaria de exatamente aqui na minha Bíblia fazer essa leitura para vocês, para que assim nós possamos entender de maneira ampla essa questão. Capítulo 11, versículo 4 do livro de Salmo: o Senhor está assentado no seu templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Vejam que o texto aqui é claro em dizer que o Senhor está sentado no seu templo. E é interessante enfatizar que o santuário celestial ele foi fundado por Deus, conforme nós lemos também no livro de Hebreus. O santuário celestial é o verdadeiro tabernáculo. O santuário celestial está no centro da nossa esperança, porque ele traz a história da salvação, a história da redenção, a culminância da redenção do ser humano. E em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Que coisa maravilhosa! Estudar o santuário empolga, estudar o santuário alegra, estudar o santuário é estudar a história da salvação, estudar o santuário é estudar a intervenção de Cristo, estudar o santuário é entender Cristo como nosso advogado no santuário celestial a nos defender. E meus queridos, o primeiro tópico da lição traz exatamente o santuário celestial. O ensinamento bíblico sobre o santuário celestial, o santuário de Cristo no céu, revela um trabalho ativo em 3 etapas. A primeira etapa, a inauguração. Cristo entra no santuário celestial na sua ascensão. Ele entra assim que Jesus ascende, ele vai entrar no santuário celestial. Portanto, Cristo continua intercedendo como sumo sacerdote.
E o terceiro aspecto, a terceira etapa, Cristo iniciou o juízo a partir da purificação do santuário. E nós haveremos de entender que a inauguração, a mediação e o juízo de Deus faz parte da história da humanidade, faz parte do trabalho de Cristo, exatamente naquilo que Ele se propôs a fazer em prol de mim, de você e de toda a humanidade. A inauguração, a mediação e o juízo. Então, o que é que nós podemos entender? Em Cristo, nós somos livres da condenação e do controle. Porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apegados a Cristo, nós podemos ter certeza e convicção da salvação. E no segundo tópico da lição, no Santo dos Santos, ali em Levítico, nos traz exatamente: e Arão lançará sorte sobre 2 bodes, um pelo Senhor e outro por Azazel. Aqui vemos a ilustração da história da redenção. Quando a gente se debruça no estudo do santuário do Antigo Testamento, existia os sacrifícios que eram diários, o sacrifício ao amanhecer, o sacrifício ao entardecer, o sacrifício individual, o sacrifício que era feito também pelos sacerdotes em prol de si e de sua família, o aspecto da intercessão, o aspecto da mediação, o aspecto da purificação. Tudo isso deveria se resumir em um dia no ano, que era exatamente o dia da expiação. Era nesse dia em que o povo estava preparado para que, simbolicamente, o pecado estivesse extirpado do meio do povo. E para tanto era escolhido 2 bodes, um bode pelo Senhor, um bode expiatório, mas também existia um bode chamado Azazel. E o que é que significa o bode emissário? Azazel ou emissário? O que simbolizava? No dia da expiação era o dia que todo o trabalho seria realizado não no átrio e no lugar santo, mas seria no átrio, passaria pelo lugar santo, mas também entraria para o lugar santíssimo do santuário celestial. Diariamente era átrio e lugar santo. O lugar santíssimo era apenas no dia da expiação. E esses bodes, quando eram escolhidos, só repetindo, um bode para o Senhor, que era o bode expiatório, e um bode por Azazel, ou seja, um bode emissário. E o que significava? O bode expiatório, ou bode pelo Senhor, simbolizava Jesus. Era morto e o sangue era derramado na arca da aliança. Apontava para o sacrifício expiatório de Cristo que haveria de vir no futuro e que aconteceu quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Aquele bode, ele era inocente, ele era perfeito, ele morre pela remissão dos pecados, porque Cristo, ele veio a esse mundo por nós, e como Cordeiro de Deus, que teve o pecado do mundo, ele era perfeito, porque ele não teve pecado, ele se fez pecado por nós. Esse bode, ele era sacrificado, e o sangue dele era aspergido nos móveis do lugar santo, mas principalmente no lugar santíssimo, que tinha exatamente a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança se manifestava exatamente quando o sacerdote entrava uma luz que se chamava Shekinah, que representava a presença de Deus. O outro bode era exatamente por Azazel, simbolizava Satanás. Esse bode não era morto, mas era expulso do santuário para o deserto. Apontava para a prisão de Satanás durante o milênio. É culpado de morrer como responsável direto pelo pecado. Um bode era um bode para a expiação do pecado do povo. E o outro bode, por Azazel, esse bode simbolizava Satanás. Ele não era morto. O sumo sacerdote, quando saía do santuário, apontava os pecados, e aquele bode era levado para o deserto, onde ele deveria morrer. Simbolizava Satanás preso durante o período do milênio, como nos é apresentado no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Então você e eu, nós podemos perceber e estudar aqui que o Santo dos Santos é exatamente no dia da expiação, onde representava a purificação do santuário. E a purificação do santuário era representada pelo trabalho do sumo sacerdote ao levar o sangue do bode expiatório para aspergir na Arca da Aliança, no propiciatório, que era exatamente a tampa daquela Arca da Aliança. Veja como é bonito nós estudarmos. Aquilo era uma representação daquilo que Cristo haveria de vir fazer pela humanidade e daquilo que ele realizou, daquilo que ele fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás.
O próximo tópico da lição, o juízo chegou no céu. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, o juízo de Deus é realizado em 3 etapas. Deus há de trazer a juízo, como a gente disse, quando foi no ano quando Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Jesus ele ascendeu aos céus, como o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. É importante destacar, há uma inauguração, Cristo entra no santuário após a sua ascensão, depois ele, com o seu ministério de intercessão, depois Cristo inicia o ministério de purificação do santuário. Não é que o céu seja um lugar sujo, mas é porque os pecados, assim como no passado, os pecados do povo, ele entrava no santuário através do sangue para ser purificado, era preciso um dia para que tudo fosse perdoado. E exatamente em 1844, Cristo entrou no Santo dos Santos para inaugurar exatamente o juízo investigativo. E assim, o juízo ele tem 3 fases. Existe o juízo investigativo, que começou em outubro de 1844 e vai até a volta de Jesus. Da volta de Jesus, nós temos o juízo judicativo ou comprobatório, que vai durar um período de 1000 anos. E depois nós temos o juízo executivo, ou juízo final. Após os 1000 anos, o pecado será destruído com fogo. Ou seja, meus queridos, a execução do juízo de Deus é um ato de misericórdia de Deus, pois enquanto existir pecado, existirá também a dor e o sofrimento. Em sua sabedoria, o Senhor arrancará a raiz e os ramos. E a Bíblia diz que os ímpios serão como cinza debaixo da planta dos nossos pés. Ezequiel 28 diz que Satanás será destruído para sempre. Um fogo devorador vem do meio dele e diz assim: jamais serás para sempre. Então nós estamos vivendo a fase do juízo investigativo. Quando Jesus voltar, vem a fase do juízo comprobatório, ou juízo judicativo. E depois de 1000 anos, vem a fase do juízo final. Meus queridos, nós temos a oportunidade hoje de aproveitarmos, enquanto a porta da graça está aberta. O juízo investigativo está em ação. Cristo no santuário intercedendo por mim e por você. A execução do juízo é um ato de misericórdia de Deus, pois enquanto existir pecado, existirá também sofrimento e dor. Em sua sabedoria, Deus ele vai acabar com o sofrimento e com a dor. Ele não vai persistir, como alguns pregam, como alguns ensinam, que o inferno vai continuar com a dor, com o sofrimento para sempre, de maneira nenhuma. Cristo vai dar fim, porque essa terra será dado lugar a um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E assim, a boa notícia que nós podemos extrair do lugar santíssimo, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o tempo, esse é o momento. Devemos nos aproximar do trono da graça. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós recebemos misericórdia e graça vindo do trono do Senhor. Encontramos socorro e ao nos achegarmos ao seu trono. Quanta alegria, quanta felicidade, quanta segurança, quanta esperança nós podemos encontrar ao nos aproximarmos do trono da graça do Senhor. Ao entrarmos pela fé, hoje no santuário celestial, nós encontramos perdão e salvação dos nossos pecados. Deus, através do seu poder em Cristo, para que nós possamos viver obedientes por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está intercedendo por cada um de nós no santuário celestial. O último tópico da lição de Jesus, nosso advogado. Jesus é o nosso advogado incomparável. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O que é que nós podemos entender? Jesus veio a esse mundo para estar em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz, diz Isaías capítulo 53,
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é o único advogado que nós temos junto ao Pai. Jesus não cobra honorário nenhum, é de graça. Aproveite esse advogado especialista em não perder nenhuma causa. Jesus é nosso advogado hoje, mas também é preciso dizer, é preciso compreender que amanhã ele será o nosso juiz. E aquele que confiar nesse advogado hoje, no futuro será absolvido por aquele que hoje é advogado e no futuro será o nosso juiz. O que é que nós podemos entender por isso aí? A intercessão de Cristo no santuário celestial é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte na cruz do Calvário. Então, Cristo intercedendo hoje, não é Paulo, não é Maria, não é João. Só há um intercessor entre Jesus Cristo e Deus, né, intercedendo pelo ser humano. Não há nenhum outro intercessor, o único intercessor é Cristo. Não precisa você rezar, não precisa você orar por mais ninguém, rogar por mais ninguém. Vá confiantemente, como diz o texto, diante do trono da graça, para receber a bênção no tempo oportuno. Para concluir, o que é que nós poderíamos dizer? O tema do santuário é de grande destaque no Antigo Testamento, mas também é de grande destaque no Novo Testamento, especial, como nós vimos no livro de Hebreu. E é surpreendente observarmos que muitos cristãos deixaram de enfatizar a doutrina do santuário celestial ao longo de quase 2 milênios. E é exatamente os adventistas do sétimo dia que perceberam que essa doutrina não era apenas um ensinamento bíblico importante, mas também o princípio central da teologia bíblica, que se liga à outra, que liga o Antigo ao Novo Testamento, mas que também é uma doutrina que mostra a forma cristocêntrica como é abordado e o ministério de Jesus ontem, hoje e amanhã. Aproveitemos, pois, esse momento, aproveitemos, pois, para aprofundar a doutrina do santuário, para aprendermos e aprendermos aquilo que de bom ela tem a nos ensinar, porque ela fala sobre o tema da salvação, ela fala sobre a história da redenção. Deus nos abençoe, que você que está aí em casa, aproveite esse tema, aceite Jesus como seu intercessor e tudo vai ficar bem na sua vida. Ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus seja louvado para todo sempre. Amém? Diga amém onde você está e vamos nesse momento fazer uma oração agradecendo a Deus pelo estudo da lição. Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade concedida de estarmos diante de Ti, para que nós possamos, Senhor, recebermos de Ti o cuidado, mas acima de tudo, Senhor, compreendermos que Tu estás no santuário celestial, neste momento intercedendo por nós, no juízo investigativo, para que assim o nosso nome seja garantido e referendado no livro da vida do Cordeiro. Abençoe a mim e a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, que elas sejam abençoadas e que todos nós possamos aceitar a graça, possamos aceitar o amor, a bondade, a misericórdia e acima de tudo, Senhor, a salvação que é oferecida de graça para todos nós. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, muito obrigado por mais uma vez nos assistir. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.